Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 2 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente Walter Pinheiro Bispo, primeiro secretário vereador Alberto Lopes Sanfelice, segundo secretária vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, à vereadora Carol Menossi, à vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Rodolfo do Acampamento Miriam Farias. Agradeço também o público que nos assiste pelas redes sociais e agradeço as pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigo 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1147 de 2025, da segunda sessão extraordinária do dia 26/1 de 2026, entra em única discussão e única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1147/2025, da segunda sessão extraordinária, aprovada em única discussão e única votação. Ata número 1148 de 2025, da terceira sessão extraordinária do dia 26/1 de 2026, entra em única discussão e única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1148/2025, da terceira sessão extraordinária, aprovada em única discussão e única votação. Ordem do dia. Indicação número 001/2026. Autor, Rogério Rocha de Araújo. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, que adote as providências necessárias no sentido de reconhecer, no âmbito da administração pública municipal, a contagem integral no tempo de serviço compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, como período aquisitivo para fins de concessão de vantagens funcionais aos servidores públicos municipais, bem como para que encaminhe a essa Casa de Leis Legislativa projeto de lei específico autorizando o pagamento de eventuais valores retroativos, nos termos da Lei Complementar de número 226, de 12 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar de número 173, de 27 de maio de 2020. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na recente alteração da Lei Complementar de número 173/2020, promovida pela Lei Complementar de número 226/2026, que restabeleceu a possibilidade de contagem de tempo de serviço e autorizou o pagamento retroativo de vantagens funcionais suspensas durante o período da pandemia da Covid-19. Assim, torna-se necessária a adequação da legislação municipal, garantindo segurança jurídica, valorização dos servidores públicos e observância aos princípios da legalidade e da justiça administrativa. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação
Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 13 de janeiro de 2025. Rogério Rocha de Araújo, vereador autor. Indicação número 002/2026. Rogério Rocha de Araújo e subscritores. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, determine a realização de estudos técnicos e jurídicos, visando a instituição com foco da implementação da atividade delegada em nosso município, mediante convênio com o governo do estado de São Paulo. Justificativa: a presente indicação busca reforçar a segurança pública local, permitindo que policiais militares atuem em seus dias de folga do patrulhamento e na fiscalização do perímetro municipal, ressaltando-se que o principal entrave para a implementação de tal medida foi superado por recente entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que decidiu que a gratificação da atividade delegada não deve ser computada no cálculo de despesa com pessoal para fins de lei de responsabilidade fiscal, garantindo segurança jurídica necessária para investir na segurança pública, sem comprometer os limites orçamentários da folha de pagamento, com valores atualizados em UFESP, a necessidade de da implementação da atividade delegada se evidencia, especialmente diante do crescimento contínuo da população e do aumento da circulação de pessoas no município. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 28 de janeiro de 2026. Rogério Rocha de Araújo, vereador autor. Vereadores subscritores: Walter Pinheiro Bispo, Alberto Lopes Sanfelice, Edileuza Neves da Silva Santos, Anne Carolina dos Santos Menossi, Geraldina Aparecina da Silva, José Roberto Santos e Rodolfo Irineu Nunes. Indicação de número 003/2026. Autor José Roberto Santos e subscritores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente efetue reparos na cobertura e na pintura das guarnições da quadra de futsal no assentamento Bom Pastor. Devido aos fortes eventos e chuvas anteriores, houve o rompimento de uma parte da cobertura, que pode se soltar com novos ventos, e suas guarnições estão enferrujando, bem como nos banheiros, paredes e etc., apresentando a necessidade de reparos, também na pintura de todo o prédio. Assim, teremos uma maior conservação. Justificativa: a presente indicação deu-se forma a pedido de populares, justificando a devida necessidade de solucionar os problemas ali existentes, proporcionando à população com maior segurança e conforto. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 28 de janeiro de 2026. José Roberto Santos, vereador autor. Vereadores subscritores: Geraldina Aparecida da Silva, Anne Carolina dos Santos Menossi, Edileuza Neves da Silva Santos, Rodolfo Irineu Nunes, Rogério Rocha de Araújo, Alberto Lopes Sanfelice e Walter Pinheiro Bispo. Fotos em anexo. Indicação de número 004/2026. Autor José Roberto Santos e subscritores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente efetue a construção de no mínimo 3 pontos cobertos de ônibus e ambulâncias no acampamento Miriam Farias, neste município. Justificativa: tal pedido se faz necessário para a proteção das crianças, estudantes e pacientes que aguardam um ônibus de transporte de estudantes e ambulâncias, provendo os pais, alunos e pacientes da proteção e segurança.
a chuva, sol e altas temperaturas. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 28 de fevereiro de 2026. José Roberto Santos, vereador autor. Vereador de subscritores, Rodolfo Irineu, Anne Carolina, Geraldina Aparecida, Alberto Lopes, Edileuza Neves, Rogério Rocha e Walter Pinheiro. Indicação de número 005/2026, de autoria Anne Carolina dos Santos Menossi, subscrito por Walter Pinheiro Bispo. Indico os termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sinovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente adquira boias do tipo boia seca e instale a cada 30 metros do perímetro do balneário municipal de Sinovalina. Justificativa. O presente pedido faz necessário visando a proteção e a segurança dos cidadãos do município, especialmente crianças e idosos que frequentam o balneário municipal, sobretudo em períodos de maior movimentação e festividades. A implementação de boias ao longo do perímetro do balneário contribuirá significativamente para a segurança do local, além de facilitar eventuais ações de salvamento, reduzindo o risco de afogamentos e inibindo a ocorrência de acidentes. Trata-se, portanto, de uma medida preventiva essencial para a preservação da vida e do bem-estar da população. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de janeiro de 2026, Anne Carolina dos Santos Menossi, vereadora autora, e Walter Pinheiro Bispo, vereador subscritor. Fotos em anexo. Indicação de número 006/2026. Autor Walter Pinheiro Bispo, subscritores Anne Carolina dos Santos Menossi e Geraldina Aparecida Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis, ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sinovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, solicitar os bons préstimos a fim de efetuar reparos no asfalto da entrada da estrada vicinal José Dorival São Félix, antiga vicinal que liga Sinovalina à usina Taquarussu, entre os KMs 25 ao 33, devido aos vários buracos existentes no asfalto, os quais geram eminente risco de acidentes na via. Justificativa. Justifica-se a presente indicação preservar a segurança das pessoas que transitam pela referida vicinal. O reparo promove os meios para evitar a ocorrência de acidentes graves ocasionados pela perda de direção na ação de desviar dos buracos. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de fevereiro de 2026, Walter Pinheiro Bispo, vereador autor, Anne Carolina dos Santos Menossi, vereadora subscritora, e Geraldina Aparecida da Silva, vereadora subscritora. Fotos em anexo. Indicação de número 007/2026. Autor Edileuza Neves da Silva Santos. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do plenário ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal do Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente, elabora estudo relativo e implemente holofotes refletores potentes no perímetro do balneário municipal. Justificativa. A instalação de iluminação artificial adequada, como holofotes refletores, é essencial para aumentar a visibilidade noturna e reduzir riscos. A segurança do balneário municipal, ambientes bem iluminados facilitam a identificação de obstáculos, acidentes e situações de emergência, contribuindo diretamente para a prevenção de quedas, afogamentos e outros incidentes, com destaque para áreas de maior profundidade que apresentam visibilidade limitada no perímetro noturno. Além disso, iluminação eficiente também melhora a sensação de segurança e conforto dos frequentadores,
já que ambientes bem iluminados tendem a inibir comportamentos indesejados e facilitar a atuação de equipes de resposta em caso de emergência. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação, plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de janeiro de 2026, Edileuza Neves da Silva Santos, vereador autor. Indicação de número 008/2026. Autor, Rogério Rocha de Araújo e subscritores. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Benz da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estabelecer colaboração com o município de Mirante de Paranapanema com a finalidade de promover manutenção da ponte que liga os municípios de São Novalina e Mirante do Paranapanema, entre outros assentamentos, Bom Pastor e King Meat. Justificativa. A presente indicação reforçar a infraestrutura do nosso município e da nossa comunidade, sendo de grande relevância aos munícipes que frequentam aquela localidade. A colaboração entre ambos os municípios tende a trazer resultados mais frutíferos, uma vez que o esforço em conjunto tenderá a reduzir os custos e trazer benefícios a ambos os municípios que compartilham na referida ponte. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de janeiro de 2026, Rogério Rocha de Araújo, vereador autor, Ana Carolina dos Santos, vereadora subscritora, Walter Pinheiro Bispo, Rodolfo Irineu Nunes, Alberto Lopes Sanfelice, Geraldina Aparecida da Silva, José Roberto Santos e Edileuza Neves da Silva. Esse aqui é o... Tá. Palavra livre, tá? Projeto de lei complementar de número 11/2025, de autoria do prefeito municipal, que tem de súmula a alteração da quantidade de cargo público efetivo de procurador jurídico no quadro de pessoal da prefeitura do município de São Novalina. Verdade. Perdão. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Novalina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado dentro do anexo 1 da lei complementar de número 18/2019 a quantidade de vagas para o cargo de procurador jurídico, de provimento efetivo a ser promovido mediante concurso público. Parágrafo único. Com alteração, ora autorizada, o total de cargos efetivos de procurador jurídico passa a ser 2. Artigo 2º. O cargo criado por esta lei complementar terá como referência o padrão 21A/21H, observado o plano de carreira vigente no município. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Sandovalina, 26 de novembro de 2025. Marcos Mendes da Silva, vereador autor. Projeto de lei complementar número 011/2025 dispõe sobre a alteração da quantidade de cargos público efetivo de procurador jurídico no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Sandovalina, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 011/2025 entra em segunda discussão. Para que todos entendam, nós estamos aqui apreciando em segunda discussão e segunda votação esse projeto de lei complementar número 011/2025. Esse projeto, nós votamos ele, apreciamos ele em primeira discussão, no mês de dezembro, na última sessão ordinária que tivemos. Então, como entrou no período de recesso, nós estamos apreciando hoje, na primeira sessão ordinária novamente, a segunda discussão e segunda votação, que cria mais um cargo de procurador jurídico no quadro pessoal da Prefeitura Municipal, ou seja, para um futuro concurso, esse cargo já estará criado e apto para a realização desse concurso público. Então, estamos aqui cumprindo com o prazo, dentro do nosso prazo legal, dentro do prazo legal que a lei rege, para que no momento em que o Poder Executivo Municipal decidir fazer o concurso, já vai estar com a vaga já aprovada por essa Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 011/2025, que altera a quantidade do cargo de efetivo de procurador jurídico no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Sandovalina. De segunda discussão, a mesma passa para a segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar número 011/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, a alteração da quantidade de cargo público efetivo de procurador jurídico no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Sandovalina, aprovado em segunda discussão e segunda votação. Projeto de resolução número 001/2026, que dispõe sobre a criação e estrutura e o funcionamento da ouvidoria legislativa e regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.460, de 26 de julho de 2017, no âmbito da Câmara Municipal de Sandovalina, e da outras providências. Tem que ler, vem. Projeto de resolução número 001/2026, de 20 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria legislativa e regulamenta a aplicação da Lei Federal de número 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito da Câmara Municipal de Sandovalina e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a ouvidoria legislativa na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Sandovalina, sendo órgão de interlocução entre o Poder Legislativo Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e demais pronunciamentos na sociedade, desde que relacionados à competência,
da Câmara Municipal, nos termos do artigo 209, inciso 1º, 4 e 6 do Regimento Interno e artigo 17, 15 da Lei Orgânica Municipal do município de Sanovalina. Inciso 1º. Esta resolução regulamenta a aplicação da Lei Federal de número 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito de Câmara Municipal de Sanovalina, dispondo sobre a atuação dos responsáveis por ações de ouvidoria e participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários nos serviços públicos municipais. Inciso 2º. Para os fins desta resolução, considera-se 1. Usuário, o cidadão que se utiliza de forma efetiva ou potencial os serviços públicos municipal. 2. Serviço público, atividade administrativa ou de prestação de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública municipal. 3. Administração pública, órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes do município. 4. Agente público, aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 5. Manifestações, denúncias, reclamações, sugestões e elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Inciso 3º. Em relação a manifestações para os fins desta resolução. Rogério, eu tenho que assinar primeiro, eu acho. Eu vou assinar primeiro aí. 1. Denúncia, relato ou de ato ou fato que indica a prática de irregularidade ou ilícito no âmbito da administração pública municipal, cujo objeto seja de competência de fiscalização ou controle pela Câmara Municipal. 2. Reclamação, manifestação de desagrado ou protesto sobre o serviço prestado, ação ou omissão da administração pública, de agente público ou servidor da Câmara Municipal. Sugestão, apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços públicos prestados pelo Poder Legislativo Municipal. 4. Elogio, demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço público oferecido ou atendido ou recebido no âmbito da Câmara Municipal. 5. Demais pronunciamentos, solicitações gerais para adoção de providências por parte da Câmara Municipal de Sanovalina sobre assuntos relacionados à sua área de competência, quando não se refiram a denúncias, reclamações, sugestões ou elogios. Artigo 2º. Compete à ouvidoria legislativa da Câmara Municipal de Sanovalina. 1. Receber, analisar e encaminhar às autoridades ou órgãos competentes as manifestações da sociedade que lhe forem dirigidas, sendo elas denúncias, reclamações, sugestões, elogios e demais pronunciamentos, dando-lhe prosseguimento e encaminhamento nos termos desta resolução. 2. Acompanhar as manifestações em trâmite na ouvidoria legislativa, desde o seu recebimento até o encaminhamento às autoridades ou órgãos responsáveis, dando ciência aos usuários ou interessados sobre decisão ou resposta dada à manifestação. 3. Informar ao cidadão qual órgão a que deverá dirigir-se, dando manifestação não for de competência da ouvidoria legislativa. 4.
organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à ouvidoria legislativa, mantendo-os atualizados e com a devida divulgação nos canais de comunicação da Câmara Municipal. Facilitar o amplo acesso do usuário ao serviço de ouvidoria legislativa, simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre os meios de formalização das manifestações a serem encaminhadas. Auxiliar a mesa diretora na tomada de medidas e providências para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constados em manifestações recebidas. Artigo 3º. A ouvidoria legislativa da Câmara Municipal de Santa Catarina será composta de um ouvidor legislativo que será o responsável por ações de ouvidoria no âmbito do órgão legislativo municipal, cabendo-lhe definir mecanismos, procedimentos e documentos necessários ao exercício de suas atribuições, com a finalidade de cumprir as atribuições definidas pelo artigo 13 da Lei Federal de número 13.460, de 26 de junho de 2017, bem como as atribuições e competências previstas nessa resolução. Parágrafo único. O ouvidor legislativo será designado em ato específico da mesa diretora da Câmara Municipal, através da designação da função a servidor do quadro efetivo desta Casa de Leis, o qual receberá a título de gratificação pelo desempenho da função no percentual de 10% do salário base, o qual o mesmo for dotado, ficando o Poder Legislativo Municipal autorizado a tomar as medidas administrativas e financeiras pertinentes à realização do ato. Artigo 4º. A manifestação do usuário será dirigida à ouvidoria legislativa e conterá a identificação do requerente. Inciso 1º. A identificação do requerente de que trata o capítulo não poderá exigências que inviabilizem sua manifestação, sendo obrigatório apenas a apresentação do nome completo e do número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, bem como a indicação de meio de contato válido, preferencialmente eletrônico, para fins de registro e encaminhamento de respostas. Inciso 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Inciso 3º. As manifestações apresentadas sem identificação no usuário ou sem indicação de meio de contato que possibilite a resposta serão tratadas como informações e não obrigarão resposta conclusiva por parte da ouvidoria. Inciso 4º. A ouvidoria legislativa poderá receber e coletar informações do usuário com a finalidade de avaliar a prestação dos serviços públicos, bem como auxiliar na detecção e correção de irregularidades com o respectivo encaminhamento aos setores competentes deste, que sempre que cabível. Artigo 5º. A Câmara Municipal de Santa Catarina disponibilizará ao usuário interessado a possibilidade de encaminhar sua manifestação por diferentes canais de atendimento, priorizando os meios eletrônicos. Inciso 1º. Os canais de atendimento deverão utilizar processos padronizados e uniformes, com vistas a possibilitar a
mensuração de sua eficácia, eficiência e efetividade, permitindo a produção de indicadores que reflitam prioritariamente o comportamento da demanda e as necessidades do usuário. Inciso 2º. Caso não seja possível ser realizado por meio eletrônico, a manifestação poderá ser feita por correspondência convencional, mediante o protocolo do documento na Secretaria da Câmara Municipal ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. Artigo 6º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para análise de manifestação, a ouvidoria legislativa solicitará ao usuário a complementação das informações, que deverá ser atendida no prazo de 15 dias, contado da data do recebimento da solicitação pelo usuário. Inciso 1º. A solicitação de complementação de informações suspenderá o prazo previsto no artigo 9º desta resolução, que será retomado a partir da data de protocolo da resposta do usuário. Inciso 2º. A falta de complementação da informação pelo usuário no prazo estabelecido no capítulo deste artigo, ocorrerá o arquivamento da manifestação sem a produção de resposta conclusiva. Artigo 7º. Recebida a manifestação, a ouvidoria legislativa procederá à análise prévia. Entender o necessário, a encaminhará aos setores responsáveis para que protestem as informações ou adotem providências cabíveis. Inciso 1º. Os setores responsáveis deverão devolver a manifestação à ouvidoria com a resposta pertinente no prazo de 20 dias, contados da data de recebimento do pedido do setor, prorrogável uma vez por igual período mediante justificativa expressa. Inciso 2º. A manifestação que constituir comunicação de denúncia de ilícito ou irregularidade será enviada ao presidente da Câmara Municipal para que este determine seu arquivamento ou apuração, caso entender adequado. Observada a existência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade, sendo encaminhada pelo mesmo à comissão competente ou outro setor responsável nos termos do regimento interno. Inciso 3º. No caso do parágrafo anterior, da decisão de arquivamento pela inexistência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade, cabe recurso nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Catarina. Inciso 4º. Caso o objeto da manifestação recebida seja de competência de outra instituição ou autoridade, não estando entre as atribuições definidas nesta resolução, o ouvidor legislativo deverá encaminhá-las diretamente à instituição ou autoridade responsável, comunicando o interessado. Artigo 8º. A ouvidoria legislativa apresentará a resposta conclusiva à manifestação do usuário no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento da manifestação, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa. Inciso 1º. A resposta conclusiva da denúncia conterá informações sobre o seu encaminhamento e sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos ou autoridades responsáveis, ou sobre a situação atual do trâmite, ou sobre o seu arquivamento da hipótese de a denúncia não ser conhecida. Inciso 2º. A resposta conclusiva deverá ter enviada
preferencialmente por meio eletrônico, caso o usuário tenha informado o endereço eletrônico na identificação da manifestação. Caso contrário, a resposta ficará à disposição do usuário na Secretaria da Câmara Municipal. Artigo 9º. A ouvidoria legislativa manterá sob sigilo manifestações que consistirem em denúncias sobre irregularidades e atos ilícitos, assegurando a proteção dos denunciantes quando requerer o caso ou assim for solicitado, até que o fato seja devidamente encaminhado a órgão no setor autoridade competente para devidas providências. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e atos ilícitos, após o encaminhamento do presidente da Câmara Municipal, da Câmara das comissões competentes, caso assim seja determinado, terão sua transmissão de acordo com o regimento interno. Artigo 10. É vedada a cobrança de qualquer valor referente aos procedimentos de ouvidoria, sendo que as cópias de documentos, mídias digitais e demais atos comprobatórios, quando necessários à fundamentação da manifestação, deverão ser fornecidos pelo próprio usuário no ato de apresentação da manifestação. Artigo 11. A ouvidoria legislativa e os setores envolvidos na manifestação assegurarão a proteção da identidade dos elementos que permitem a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Federal de número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo único. Serão assegurados ainda os dados pessoais dos usuários da ouvidoria legislativa e do autor da manifestação, nos termos do disposto do artigo 23 da Lei Federal de número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 12. A mesa diretora editará normas regulamentadoras complementares por meio do ato próprio, se necessário. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 14. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Sandovalina, 20 de janeiro de 2026. Rogério Rocha de Araújo, presidente. Alberto Lopes Sanfeliz, primeiro secretário. Walter Pinheiro Bispo, vice-presidente. Edileuza Neves da Silva, segunda secretária. Registrado na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, em data supra. André Raus Ribeiro Alves, secretário legislativo. Muito obrigado. Não é fácil, não. Chega seco a garganta. Projeto de resolução número 001/2026 dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria legislativa e regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito da Câmara Municipal de Sandovalina e da outras providências, entra em única discussão. Só uma explicação. Aqui é um ato que a gente está cumprindo aqui para atender ao Tribunal de Contas, que já há alguns anos ele vem comunicando de forma, como dando um toque para a implantação da ouvidoria na Câmara Municipal, não só de Sandovalina, quanto de todo o estado de São Paulo. E na última visita, eles fizeram essa cobrança novamente, no ano passado, 2025, e eu, na função de presidente, juntamente com a mesa diretora, nos comprometemos a criar esse canal
de informação entre a população e a Câmara Municipal, criando a ouvidoria. Então, agradeço imensamente à mesa por ter apoiado esse lançamento desse projeto de resolução, porque eu tenho aqui números que eles nos passaram, que temos mais de 50% de câmaras no Estado que ainda não implantaram a ouvidoria, e em torno de 18% das prefeituras. Face isso a importância, que no último parecer disseram assim: não há designação de servidor como ouvidor, tampouco existe regulamentação para esta atribuição, em desacordo ao comunicado da Lei número 13.460 de 2017. E o tribunal recomenda a regularização o quanto antes. Então, estamos aqui cumprindo o nosso papel de trazer clareza, transparência, de trazer, vamos colocar aí, um servidor efetivo da Câmara para executar essa função. Pela orientação do Tribunal da Gratificação, então a gente está fazendo tudo amparado pela lei de 10%, para que esse servidor possa executar o trabalho com vontade, porque só ter a função para não ter também resultado não é interessante. Então, é muito importante esse projeto. Estamos já trazendo nessa primeira sessão ordinária de 2026, porque a gente, o quanto antes, a gente quer deixar ele funcionando na nossa Câmara Municipal e sermos aí mais um exemplo positivo. Lembrando que a nossa Prefeitura Municipal já possui o canal de ouvidoria, já está funcionando, já tem alguns anos, e a gente ainda não tínhamos cumprido essa comunicação de criar a nossa ouvidoria. Então, está sendo feita hoje. Eu agradeço o apoio de todos vocês. Projeto de resolução número 001/2026 dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria legislativa e regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito da Câmara Municipal de Sandovalina. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de resolução número 001/2026, que dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria legislativa e regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito da Câmara Municipal de Sandovalina, aprovado em única discussão e única votação. Não havendo mais matérias, nós iremos para a palavra livre. Mas antes disso, eu gostaria aqui de agradecer a presença da Polícia Militar, na pessoa do Cabo Mateus e do Soldado Tadeu. Muito obrigado por esse apoio à nossa Câmara Municipal. Sejam sempre muito bem-vindos. E hoje aqui, mais do que nunca, sei que vai ser comentado aqui por alguns, ou a maioria, ou todos, esse grande pedido que a gente está fazendo aqui, da criação da atividade delegada. Muito obrigado à Polícia Militar por essa parceria. Encontra-se aberta a palavra livre. Com a palavra, o vereador Walter Pinheiro Bispo. Pode ir lá que está...
Boa noite, senhor presidente, nobres membros vereadores, funcionários desta casa, público que nos assiste, presentes e pela rede social. Obrigado pela presença da Polícia Militar. Hoje é a nossa primeira sessão ordinária do ano de 2026. Quero agradecer ao prefeito municipal e toda a sua equipe, secretários, assessores, funcionários, comissionados, todo o quadro da Prefeitura Municipal, bem como ao apoio dessa Câmara de Vereadores e funcionários, por todas as festividades que antecederam o final do ano, como as formaturas de ensinos, que englobam 3 etapas, infantil, fundamental e médio, shows que embelezaram nossa cidade, enaltecendo toda a população, até o encerramento com os festejos do Réveillon. E, por último, a participação com já 2 vitórias no Campeonato Intermunicipal de Estrela do Norte. Enfim, todo esse trabalho e esforço merece os nossos verdadeiros aplausos. Quero também parabenizar toda a nossa Câmara, presidente, nobres e amigos vereadores e funcionários, pois trabalhamos em família. Parabéns esse ano pelo nosso incansável trabalho no ano de 2025, pois fechamos nossa pauta com 118 indicações, superando os anos de 2024, 2023, 2022 e 2021, que respectivamente tiveram uma apresentação de 23, 62, 33 e 92 indicações apresentadas. Então, temos aqui a demonstração de nossa luta em prol do melhor para nossa cidade e população de Sandovalina, que nos faz ter a certeza de que não mediremos esforços e capacidade em lutar, sempre pela melhoria de vida e segurança da nossa população, dando cumprimento ao que nos comprometemos. Lembrando que 2025 foi nosso primeiro ano de trabalho e juntos teremos a satisfação de fazer o melhor a todos. Obrigado a todos. Essas são as minhas palavras. Amém. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas de mesa, público que nos assiste presencialmente, via Facebook e os canais digitais. Como o nobre amigo Walter Pinheiro Bispo citou nossa primeira sessão ordinária do ano, né? Porém, os trabalhos não pararam, mesmo em recesso, no qual eu quero agradecer, principalmente o empenho também do nobre vereador Walter, no qual se manifestou durante esse recesso e teve iniciativas válidas de discussão, mesmo em período que nós estávamos de recesso, com o prefeito, no qual foi discutido várias pautas, né? Eu vi na nossa rede social algum comentário de uma seguidora pedindo atenção ao acampamento Miriam Farias, e mesmo em recesso nós estávamos em conjunto com o vereador Rodolfo em pautas voltadas ao acampamento. Então, eu quero deixar aqui para ela uma resposta que mesmo nós em recesso, nós estamos discutindo, e o que vai ser feito no acampamento, eu tenho certeza, o que for de poder do município e diante da lei, vai ser feito pelo nosso prefeito, né? Algumas iniciativas já se foram feitas, que foi a pedido do vereador, que é do acampamento, que foi a melhoria das estradas rurais lá, devido às altas chuvas que nós tivemos, que nós estamos tendo, né, em grande proporção. Em discussão essa semana com o secretário também da Agricultura, Eduardo,
que vem desempenhando um grande papel na cidade, né, ajudando até nas limpezas. Quem chega na cidade já percebe, na entrada, que foi feita uma grande limpeza na entrada, no bosque, que o nosso amigo Robson chama de Bosque Pantanal, também foi feita uma grande limpeza. Então, a gente sabe que as estradas precisam, né, de uma atenção, e é devido aos grandes volumes de chuva, né? Mas eu tenho certeza que uma equipe vai ser montada aqui para que sane esse problema que nós estamos tendo, né? Nós estávamos com alguns funcionários em férias, como foi dito por ele, né, em conversa, tanto que os reparos foram feitos no acampamento aos finais de semana, para não atrapalhar o andamento, como o funcionalismo estava sendo pouco devido às férias, foi feito aos finais de semana pela equipe, né? Juntaram-se e foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? Eu sei que tem muito para ser feito, mas igual eu digo, né, o que a lei permitir, o prefeito vai fazer. Parabenizar as indicações, né? Indicações essas que foram discutidas em uma dessas nossas conversas com o prefeito, né? Foram debatidas, que é a questão da atividade delegada. É uma lei que nós criamos no mandato anterior, né? No qual a gente fez parte, eu, presidente, principalmente, e era uma discussão que nós tínhamos com o mandato anterior, né? Até então o prefeito seria o Paco, era o Paco mesmo. Então, tinha muitos empecilhos que atrapalhavam a implementação desse projeto, né? Que é um projeto que vai vir de grande valia para a população, né? Vai vir de encontro com a necessidade do aumento populacional que nós estamos tendo, o aumento das criminalidades, devido a esse aumento, né? Então, no qual vai sanar, principalmente, aos finais de semana, que já teve conversa com o prefeito, nosso balneário, né? Nós estamos recebendo visitantes, né, que venham para o seu momento de lazer, principalmente agora aumentou depois da soltura dos peixes, né? Hoje é válido, a gente passa no balneário, não tem um dia que não tem alguém pescando lá na barranca, e aos finais de semana, devido às altas temperaturas também. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o prefeito, parabenizar todos os vereadores que esteve envolvidos nessas conversas, que mesmo em recesso, nós tivemos 4 extraordinárias, né? Extraordinárias essa, que foi de grande valia para que as coisas começassem o ano com o pé direito, que são as obras que foi anunciada agora nas redes sociais. Tivemos algumas críticas de alguns vereadores caçados, mas as coisas vão fluir. Dizer que hoje aconteceu, né, a eleição para a nova diretoria da escola, ensino, de todo o ensino, e prestar meus parabéns para aqueles que foram eleitos, que continue fazendo a nossa educação, né, ser invejada por muitas cidades, não só na nossa estrutura, mas também nós tivemos agora uma nova colocação, né, de novo, selo ouro. Então, que continuem, né, empenhados, todos os professores, pois as nossas crianças, elas ganham com isso. E deixar essa Câmara à disposição dos novos eleitos para conversas, para debates, assim como nós tínhamos com os antecedentes agora da administração, da diretoria, para que continue, né, senhor presidente, para que continue essa boa relação
e colocar mais uma vez essa Câmara à disposição de vocês, e tudo que for necessário, tudo que tiver nosso alcance, nós juntos chegaremos em novos andares. E é isso aí, senhor presidente. Então, eu quero desejar um ano de trabalhos para nós, que nós continuamos nessa união que essa Câmara tem, com todos os vereadores, sem excesso, né? E colocar à disposição toda a população também, essa Câmara. Nós estamos abertos a elogios, a críticas, né, construtivas. Todo mundo erra, todo mundo tem alguma coisa para fazer ainda nessa administração, né? Mas não podemos deixar de falar que as coisas estão andando, né? Devido a essa união. Então, quero aqui deixar minha gratidão por mais um ano, junto com os senhores, e me colocar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alberto. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Roger das Cabeças Brancas. Boa noite, senhor presidente, aos demais nobres vereadores, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Eu queria começar aqui meu pronunciamento parabenizando, né, vamos dizer assim, a chapa vencedora hoje, se tratando do Monteiro Lobato, da nova direção, o diretor Davi, né, o Matheus, o professor Valdir e a professora Leni. Desejo sorte para vocês no trabalho, que vocês possam continuar exercendo o ótimo trabalho, né, que já vinha sendo feito, e eu tenho certeza que pela paixão que vocês têm, não só pela educação e inclusive pelos alunos, eu tenho certeza que vocês vão exercer um ótimo trabalho. Também parabenizar os antecessores, no caso, a diretora Cássia, a vice-diretora Fabiana, a Sandra, em nome de todos os coordenadores, e agradecer vocês pelo ótimo trabalho realizado até esse momento, e eu tenho certeza que essa nova direção seguirá com os bons resultados, né? Queria também aproveitar aqui meu pronunciamento para poder fazer uma indicação, eu não tive tempo hábil de fazer a minha indicação formal, mas venho aqui atender a reivindicação dos munícipes, principalmente para falar a respeito de um pedido que já é feito a mim há algum tempo, relacionado à van e o ônibus da saúde, né? Muitos munícipes me pedem para que o nosso executivo estude a possibilidade de se colocar cortinas nesses ônibus, né? Para proteger exatamente os passageiros do sol. Nós sabemos que nós temos aqui temperaturas elevadas e que principalmente as pessoas que ali utilizam esse transporte são idosos, mulheres, crianças. Então a gente vem aqui pedir ao nosso prefeito que possa estudar essa possibilidade de se colocar cortinas para trazer ainda mais conforto à nossa população, né, e assim podendo trazer a eles uma melhor experiência nesse momento de transporte entre Sandovalina e Presidente Prudente. Queria também aproveitar e fazer uma outra indicação relacionada à educação. Não poderia deixar de parabenizar os bons resultados, inclusive o Nobre comentou a respeito de mais um selo ganho aqui pela nossa educação, que todos nós sabemos que, de fato, é muito boa. Então, eu venho pedir ao nosso executivo, pedir ao nosso prefeito que estude a possibilidade de fazer um investimento ainda maior na parte de tecnologia, principalmente na nossa sala de computação, que a gente sabe que já tem algum tempo que foram colocadas aquelas máquinas, se puder estar renovando esses computadores,
né, para que não só os alunos, mas até mesmo os jovens que fazem cursos profissionalizantes possam ainda ter melhores condições de aprendizado e trazendo assim melhores resultados ainda para o nosso município. E também, pensando nos professores, estudar a possibilidade de trazer um notebook a cada profissional. Né? Parece até muito, mas hoje nós sabemos que tudo gira em torno de tecnologia. Então, eu tenho certeza que os professores que já fazem um ótimo trabalho, tendo a possibilidade de ter esse computador, ainda vão poder entregar muito mais para os nossos alunos e assim, né, vamos dizer assim, melhorando ainda mais os resultados que eles já nos entregam. Queria também parabenizar os colegas as ótimas indicações apresentadas, todas elas muito pertinentes, muito importantes. Fico feliz pela união da Câmara nesse sentido, porque nós temos que, de fato, buscar sempre o melhor para a nossa população. Essa é a nossa grande motivação diária. E, no mais, né, agradecer vocês aí por todo o apoio aos trabalhos, né, e que nós possamos ter um ano de 2026 ainda de mais trabalho e de mais resultado para a nossa população. Então, são essas minhas atribuições, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Roger. Pois bem, tivemos aqui hoje, como sempre, um dia muito produtivo, uma noite, né? Muito produtiva, onde nobre vereador Walter fez uma retrospectiva ali. Eu havia comentado sobre isso no finalzinho do ano, nesses números, e foi muito bom ter trazido à tona o número de indicações e requerimentos e solicitações que todos vocês, e eu me incluo também, todos nós, levamos ao conhecimento do Poder Executivo através de um pedido de um munícipe. Então, a gente está aqui trabalhando em união, trabalhando com garra, com determinação, com força de vontade. Então, isso, quem ganha é a população. Então, parabéns a todos os vereadores por todo o seu trabalho. Hoje, nas indicações em especial, falar aqui, não posso deixar de comentar sobre a atividade delegada, que nós já víamos em uma luta, o Beto estava na outra gestão também, o Walter pegou uma parte, onde não era possível, a gente entendia, não ser possível naquela ocasião a implantação da atividade delegada por impactar diretamente no índice, na folha de pagamento dos servidores. Então, como o Tribunal de Contas reconheceu e retirou do índice da folha de pagamento, recentemente, nós tivemos aí essa grande alegria em nos reunirmos a pedido de alguns policiais, a pedido da vereadora Carol Menossi, do vereador Beto da Saúde, que falaram pessoalmente com esses policiais, comigo também, com o Alberto, esses dias atrás, lá na lanchonete, e tenho certeza que com todos vocês teve esse pedido. E fomos prontamente atendidos pelo prefeito municipal, onde se demonstrou totalmente interessado em colocar em prática a tão sonhada atividade delegada. Então, muito obrigado, prefeito Paco, muito obrigado à Polícia Militar, mais uma vez, por essa parceria. Nós vamos precisar muito, a gente precisa já, né, no dia a dia. Mas agora, com esse vínculo mais próximo com o nosso município, não será só os finais de semana, claro, o nosso balneário é a prioridade, mas nós teremos também, nos dias de semana, as escolas, as creches, que terão agora uma segurança a mais no nosso município. Então, a gente pede
para que o processo caminhe rápido, o jurídico da prefeitura, se puder agilizar esse processo para que possamos já colocá-lo em prática, aproveitar o verão. Como o vereador Alberto bem disse, nosso município, nosso balneário em especial, ele triplicou o movimento, não só nos domingos, mas aos sábados, às sextas-feiras. Eu tive lá nesses dias de recesso na parte da tarde, acompanhando os amigos, a Ayla, o Marcão, a sua família, e passei algumas tardes lá com eles, como é agradável. Até o Alberto já esteve lá com seu filho também. Convido quem ainda, a Carol esteve lá também, convido quem ainda não teve a possibilidade de ir lá, igual diz o Robson, no Bosque Pantanal, e conhecer. Que vem de encontro com a sua indicação, vereadora Preta, Edileuza Neves. Preta porque é minha amiga, minha vizinha, eu tenho essa intimidade. De iluminar o balneário, incluindo aquela área que você pediu aqui na sua indicação. A Preta me contou que quando ela fica na preocupação da iluminação, até mesmo com a relação à soltura dos peixes, que a gente sabe que nem todo mundo respeita, pesca de forma respeitosa. Tem aqueles malandros que vai lá, joga tarrafa, arma rede, e etc. e tal. Então, trazendo essa iluminação, ela vai permitir a instalação, posteriormente, de câmaras de monitoramento. De alguma forma, claro que por toda a extensão do balneário, se torna meio difícil. Mas, quanto mais a gente puder trazer proteção para os usuários, frequentadores, para a estrutura do nosso balneário, vai ser de muito bom grado. Então, peço ao prefeito que olhe com carinho todas essas indicações. A gente vê lá as crianças pescando, às vezes à noite. É muito legal, muito bacana de ver. Meus filhos mesmo, fui com eles já 2 vezes. Não peguei nada, mas fui e não vou desistir, eu vou pegar. Vale a pena, só o passar do tempo lá vale muito a pena. O vereador Alberto também comentou sobre a limpeza que está sendo executada lá. Eu fui lá com o Eduardo responsável pela Casa da Agricultura, me mostrou o projeto que ele colocou em mente e vai executar, que é abrir uma rua, bem na divisa lá com a chácara do Turato. Ali é uma rua, e essa rua, ela será para acesso a embarque e desembarque de botes, jet ski. Por que ali? Porque a ideia é limpar toda aquela área que está ali onde, abaixo, um pouquinho do clube, que é um clube municipal, a gente entende. Então, a gente tem que seguir as recomendações e as regras, respeitando quem faz o controle do clube, quem são os seus dirigentes, seu presidente. Mas será feita a limpeza na água, tirar aquelas sujeiras, vai deixar aquilo lá, ele quer implantar areia, para deixar semelhante ao lado do balneário que tem o tobogã, para ficar mais acolhedor, mais de melhor visibilidade, e para as crianças também terem, principalmente, mais segurança, porque aquele mato que está lá no clube, sem entrar na parte que é do clube, mas fazer uma limpeza na parte daquele mato, acaba trazendo cobras, escorpiões ali. Inclusive, o dia que a gente estava lá, apareceu 2. Então, a gente precisa fazer essa limpeza até para a segurança dos usuários daquela área. Então, Eduardo, parabéns você, toda a equipe da prefeitura que está trabalhando lá, em conjunto com você, para deixar essa rampa de acesso pronta, para poder a gente utilizar, que com preocupação também com os banhistas, vai ser colocado uma boia de segurança limitando o acesso de jet ski e barcos, para não entrar na área também que as pessoas estiverem pescando ou nadando, que acaba prejudicando também, atrapalhando ali a pescaria. Então o bosque será iluminado, será ampliado, será feita infraestrutura de churrasqueiras, que o prefeito Paco comentou comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado por atender as nossas solicitações e as nossas indicações.
Aquele balneário já é um cartão postal do nosso município, e com as obras que já foram anunciadas, pegando o exemplo do balneário, da canalização do Gabião, que nós participamos dessa divulgação, e alguns de nós, né, vai trazer ainda mais beleza para aquela área ali, que é onde estão os trailers. Vai ser feita uma praça ali de eventos, muito bacana, não vou ainda contar os detalhes, mas serão investidos ainda esse ano ali para infraestrutura, melhoramento, e aquilo ali vai ficar um cartão postal excepcional do nosso município e da nossa região. Tenho certeza disso. Parabenizar aqui também pelo trabalho lá no Miriam Farias, o Rodolfo, seu pedido para atender aquela manutenção e conservação das estradas. O vereador Walter, você, a vereadora Dina, Carol e o Beto também estiveram lá, e lá no Bom Pastor também, e já foram atendidos prontamente pelo prefeito. Então, parabéns por essa preocupação com Miriam Farias. Como o Alberto disse para a nossa telespectadora, nós iremos sim trabalhar no que for possível e preciso para aquele Miriam Farias. Estamos comprometidos com o povo do acampamento Miriam Farias, juntamente com o prefeito Paco. Vocês podem ter certeza disso. E com relação ao Centro de Saúde da Bom Pastor, a gente já vem numa conversa há bastante tempo, né, Beto? Até respondendo aqui um comentário, que lá está uma área insalubre, mas a gente não pode ir lá e fechar. Como que fica o atendimento? Né, Beto? Nós estamos fazendo a estrutura para que a gente consiga pôr o atendimento de lá no salão paroquial, né, de uma forma para que não pare o atendimento, e vai ser feita uma reforma lá naquele centro de saúde. Não sei precisar a data, mas o Beto já intensificou esse pedido com o prefeito Paco. Hoje colocou aqui também a reforma da quadra, muito importante. O centro de saúde, é reforma e ampliação do centro de saúde, instalação de ar-condicionado, melhorias lá, tanto para os funcionários, quanto para o povo que utiliza aquele espaço. E lá, principalmente, o pessoal do Miriam Farias já vem de encontro com essa preocupação em trazer melhoria lá para eles. Então, tem um pouquinho de paciência. Eu sei que a paciência às vezes esgota, mas nós estamos trabalhando lá com um quadro de funcionários e triplicou o atendimento naquele posto. A gente não pode parar, simplesmente eu vou parar porque vai reformar. Não, a gente está estruturando um outro local para continuar o atendimento de forma provisória até que essas obras sejam feitas. Vamos fazer em caráter de urgência, com agilidade, então, para a gente trazer mais conforto lá para as pessoas. Tenho certeza que esse transtorno depois vai ser compensado com um ambiente extremamente propício para o atendimento dos pacientes e para o trabalho dos funcionários que lá estão se dedicando a essa população, tanto do assentamento Bom Pastor, quanto do Miriam Farias, do Dorcelina Afolador. Tenho certeza que logo a gente terá uma obra ali que será de grande impacto para todos vocês, trazendo benefício. Parabenizar aqui sobre as eleições que teve no dia de hoje, em nome do diretor eleito David Cabeção, meu amigo, a todos os vice-diretores, e também parabenizar a direção que antecedeu eles, que saiu, a Cássia e toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, reconhecido pelo nosso município, pelo selo ouro, por todas as conquistas que vocês proporcionaram para o nosso município. E parabenizar também a Márcia Padovan, que foi eleita lá pela creche. Parabéns, Márcia, você que sempre conduz lá com bastante zelo, muita responsabilidade. Você, a Gabi, que é o que a gente fala aqui sempre, o trabalho em união, ele traz o resultado esperado. Vocês sempre lá unidas, e aquilo lá é uma referência também no nosso município, bem como a nossa Escola Monteiro Lobato é uma referência para o nosso município e para a nossa região. Parabéns a toda a educação, a secretária de Educação, a Regiane, e espero que vocês sejam iluminados, abençoados e conduzam esse pleito que vocês foram eleitos com sabedoria, com as bênçãos de Deus sobre vocês. Falar por último aqui, agora terminar, que já estou me estendendo, né? Falar da ponte,
Walter, que nós publicamos nas redes sociais que liga o município de Sandovalina a Mirante, pelo assentamento Bom Pastor e o assentamento King Meat, eles já estão providenciando a aquisição das madeiras. Rodolfo também, que veio com essa preocupação, a gente visitou lá, junto com a Carol, e não foi feito ainda a limitação de peso e nem não foi tomada nenhuma atitude ainda, porque brevemente já vai começar uma nova construção, não vai ser uma reforminha simples, vai ser uma troca de todas as guias lá que tem, todas as colunas, então vai ser feito do zero, pelo que os dois municípios, agradecer também ao vereador lá de Mirante, que sempre vem nos dando informações, do Vinícius, muito obrigado, Vinícius, e as prefeituras aqui de Sandovalina e Mirante estão se falando, as defesas civil, em nome do Fábio, eu agradeço também, Fábio, muito obrigado, estão intensificando o trabalho para que a gente consiga realizar essa obra logo, porque é o único meio que tem até que faça de concreto para essa locomoção entre o município de Sandovalina e Mirante do Paranapanema. Por último aqui, falar sobre o Campeonato Estrela do Norte, parabenizar todos os jogadores, toda a torcida também que vai lá e incentiva o seu time, empurra o time, eu ir lá e vários de vocês estivemos lá nesses 2 jogos aí que aconteceram, onde Sandovalina ganhou os 2 jogos, jogando bonito. Parabéns aí, prefeito Paco como técnico, Natanailson também, que é o chefe de gabinete, ele também que arquitetou aí esses jogadores profissionais, são tops. Agora arrumei um problema com meus filhos, quer ir lá, né, Preta, não é assim? Seu neto quer ir lá assistir o jogo e nós vamos assistir. Vamos lá estar prestigiando e empurrando vocês com muita garra, muita dedicação, torcendo por vocês, que é um time top, viu? Parabéns à administração aí, parabéns a toda a comissão organizadora que faz parte desse contexto aí. A vereadora Preta está me dizendo aqui também, já foi discutido a reforma do posto de saúde do município, para trazer mais conforto e segurança aos funcionários, que brevemente vai começar o atendimento, né? Vai ter o atendimento aos sábados e domingos, aos finais de semana. Então, dia 7 aí, ó, o Beto, o vereador, está me falando, a partir do dia 7, teremos atendimento aqui, então, aos finais de semana, plantões, e feriados também. Então, mais uma iniciativa, mais uma promessa em campanha que está sendo cumprida. Parabéns mais uma vez aí a toda a Secretaria de Saúde também, ao prefeito Paco e a vocês, servidores lá, que têm acompanhado esse trabalho, muito importante. E dizer que a população pode ter certeza, como ele bem disse aqui nos vídeos dele, a cidade, a nossa população vai estar muito bem assistida até o término desse mandato dele e o nosso, porque podem contar conosco, com essa Câmara de Vereadores, que estaremos sempre trabalhando juntos e unidos para o bem da nossa população. Esse é o nosso objetivo aqui. Me estendi um pouco, porque era muita coisa boa para falar hoje, hein? Muita coisa boa mesmo, não falei nem tudo. Vamos deixar para a próxima. Vamos lá. Vou pegar só um ganchinho sobre a minha indicação. Por que eu falei da indicação aqui sobre o Descongela? É que quando saiu a matéria no dia 12, eu fiz a indicação no dia 13, um dia depois. Então o prefeito Paco já gravou um vídeo sobre isso. Eu também acompanho isso aqui, falo para os nossos servidores da Câmara Municipal, que nós vamos fazer junto ao nosso Evandro, nosso contador, os impactos, para a gente poder devolver a vocês os seus direitos, assim também, como dito lá pelo nosso prefeito, é de total interesse dele fazer esses impactos e devolver os direitos do período da pandemia de você, servidor, que ficou congelado, quinquênio, anuênio, licença-prêmio. Então, todos os direitos de vocês serão devolvidos, sem sombra de dúvidas. Então, com responsabilidade e segurança, vocês podem ter certeza. Inclusive, nós já tivemos reunido também para falar sobre isso, com o jurídico, com o prefeito Paco, e eles disse para todos nós que está sendo feito essa análise, esse cálculo, para que todos os funcionários públicos possam ser atendidos dentro do que for permitido na lei
e assim eu também estendo aqui para a nossa Câmara Municipal, que iremos devolver a vocês os seus direitos. Esse é o nosso objetivo principal aqui. Um outro aviso, pronunciamento. Comunico à nossa querida população do município de Sandovalina, em especial aos que nos assistem pelas redes sociais, que agora também temos um canal no YouTube, sendo esta mais uma forma digital de acompanhar o nosso trabalho e empenho, e de todos os edis, vereadores e vereadoras presentes pelo nosso município. Espero e peço que vocês, logo a gente vai divulgar nas redes sociais, nosso canal do YouTube, que vocês possam assistir também. Às vezes a pessoa não tem ali o Facebook, então o YouTube é aberto, vai ter o acesso livre para que vocês possam nos acompanhar, assistir depois da sessão também, que vai estar gravado lá, tá bom? Agradeço mais uma vez à Polícia Militar pela presença na nossa sessão, ao Cabo PM Matheus, ao Soldado Tadeu, muito obrigado pela presença. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço ao público que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço aos nobres edis, mais uma vez, por esse trabalho muito importante. Agradeço ao Luciano LS Tecnologia pela transmissão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 2 de fevereiro de 2026. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.